So, moving on. Nessa next page, a gente tem aqui as professions. Algo que eu já falei, vou só revisar, certo? É uma maneira bem básica de você saber como é a profissão, baseado na palavra que gera ela, é acrescentar o ER. Tá? Por exemplo, a person who dances is a dancer. A person who mines is a miner. Tá? A person who teaches is a teacher. A person who runs is a runner. Tá? Também fala aqui de algumas exceções, tá? Que a gente precisa realmente se familiarizar. Não tem uma regra definida. Por exemplo, o cook o chef é a pessoa que é responsável por cozinhar, tá? Outras, por exemplo, podem ter o sufixo or ou ist. O Ian, she's a doctor. He's a journalist. They are musicians. Okay? Então, quem não fez ainda, vamos completar essa atividade com esses verbos mais básicos, tá? Por exemplo, swim, swimmer, certo? A swimmer swims. E assim por diante. A player plays. A player plays. Vocês entenderam, né? Então eu quero que vocês façam essa atividade aí, certo? Nessa tirinha aqui, pessoal, temos o Garfield, o John, e eles estão comendo num restaurante muito baratinho, assim, de nível bem duvidoso. Então ele tá perguntando aqui se é verdade. Is that true? Read a comic strip. What food did Irma offer James? John, tá? O nome dele é John. Então aqui é o John, né? This tastes a bit odd. Irma. Whoops, wrong dish. Here, Fido. I think I'll skip dessert. Então, pessoal, só explicando aqui a piada. Odd é algo estranho. Então, John pega aqui um pouco da comida e diz que ela tá com gosto estranho. Fala pra Irma. E aí ela diz, opa, prato errado. E aí ela chama, aqui, Fido. O que vocês acham que é esse Fido? Então, skip. I think I'll skip dessert. Eu acho que eu vou pular a sobremesa, tá? Então, aqui, ele tá perguntando se é normal. Is it okay for humans to eat dog food? A impressão que ele dá aqui na tirinha é que o John acabou comendo comida de cachorro. Vocês acham que é normal comer comida de cachorro? Diga aí, marquem true, true or false. Okay, now for the activities. Vou explicar para vocês aqui como fazer esses exercícios, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um objeto que foi descrito pelo Hiro, o nosso coleguinha japonês lá no texto, e ele quer saber como o Hiro descreveu esses objetos. How does Hiro describe these objects? Então, o que eu preciso que vocês façam? Vão no texto, voltem no texto e procurem. Aqui, por exemplo, é aquela ball, tá? Quando eu li, eu fiz esse movimento também. Vamos procurar aqui onde ele está falando sobre a ball e como é que ele descreve. Eu quero que vocês escrevam isso em inglês. E aqui é o nosso hashi ou chopsticks. Mesma coisa. Na segunda, suppose you don't know the name of these objects. How would you describe them? Agora, para você fazer o que o Hiro fez para explicar para Mary. Vamos supor que você não sabe como é que fala, qual o nome desse objeto. Então, para que ele serve? Como é que você pode descrevê-lo? Tá? Então, uma dica aqui, por exemplo, esse objeto é algo que você veste para correr. Como é que eu poderia dizer isso em inglês? Então, o verbo aqui, to wear, é vestir, para quem não sabe. Essa pessoa aqui
ela de repente trabalha com comida ou ela trabalha num restaurante, como é que eu poderia dizer isso em inglês? Lembrando dos nossos pronomes, relative pronouns, tá? Que a gente usa para não ter que repetir de novo aquela mesma palavra, tá? Na questão 3, ele quer que você utilize esses mesmos pronomes, where, who, which or that, para completar a frase. Lembrando que pode ser mais de um, tá? Às vezes pode ser which ou that. Às vezes pode ser who ou that. Só o where que não, tá? Where é de lugar, não esquece. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Procurem entender sobre quem a frase está falando. Por exemplo, nessa aqui, I read the book, algum pronome, my friend gave me, ok? Então, poderia ser, I read the book that my friend gave me, tá? Então, a frase está falando do livro. Nesse caso aqui, they called a mechanic who lived near us, tá? Então, qual seria a palavra aqui, ó? I waited at the bus stop, tá? Qual seria a palavra aqui de destaque? Bus stop. I loved the present. Aqui seria the present, tá? Então, nas próximas frases, procurem também ver qual é a palavra sobre a qual ela está falando. Tá? Nessa daqui, eu não tenho certeza se eu já passei para vocês fazerem. Então, eu vou explicar mais uma vez, tá? É para vocês criarem frases baseado no que foi dito aqui, utilizando esses pronomes, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui the boy the boy won the championship is my cousin. Então, falta alguma coisa nessa frase, tá certo? Então, para que ela faça total sentido, a gente precisa adicionar aqui um pronome. Então, the boy who won the championship is my cousin. O menino que ganhou o campeonato é meu primo. Então, aqui é a mesma coisa. That is the club. Então, falta algum pronome. I go swimming every day. Então, seguindo essa mesma ideia, dá para completar as outras frases, tá bom? E nessa questão aqui, vocês vão juntar duas frases, substituindo esse ponto, colocando de uma maneira que tenha o pronome, para que não repita a mesma palavra, por exemplo. Então, a giant is a man. He is very tall. Então, eu posso dizer a giant is a man who is very tall. Tá bom? Então, aqui da mesma forma. Did you read the book? I gave you the book. Então, como é que eu posso juntar essas duas palavras, essas duas frases? Did you read the book that I gave you, por exemplo? Tá? Então, mesma lógica aqui. Did you hear the bird? It was singing on that tree. I saw the film. Everybody recommended the film. I talked to the girl. The girl is new in class. Ok? E nessa última aqui, a gente vai completar a frase. Então, aqui a gente precisa ter um pouquinho mais de criatividade, tá? Mas, pessoal, na dúvida, o Google Tradutor tá aí. Pode não ser perfeito, mas ajuda muito, tá? Não sabe o que é newspaper? Olha no Google, tá? Vamos se esforçar um pouquinho aí, que dá pra gente fazer essas frases, certo? Ó, complete the sentences using who, which, where, or that. A journalist is a person who writes for a newspaper. Então, um jornalista é uma pessoa que escreve para um jornal. A pencil is something that... O que a gente faz com pencil? Então, vamos ver aí as demais. House, school, waiter, hometown, a teacher, ok? Ok, last one. Essa aqui, ó, o Maxi Challenge.
É a questão do Enem. Vou ler aqui para vocês, tá? Do one thing for diversity and inclusion. The United Nations Alliance of Civilization, UNAOC, is launching a campaign aimed at engaging people around the world to do one thing to support cultural diversity and inclusion. Every one of us can do one thing for diversity and inclusion. Even one very little thing can become a global action if we all take part in it. Então, ele propõe aqui que a gente faça ações que possam propiciar mais diversidade, mais inclusão, tá? Para unir mais o mundo, tá certo? Então, ele dá essas 5 suggestions de como a gente poderia fazer isso. Então, aqui, number 1. Visit an art exhibit or a museum dedicated to other cultures. Read about the great thinkers of other cultures. Visit a place of worship different than yours and participate in the celebration. Spread your own culture around the world and learn about other cultures. Explore music of a different culture. There are thousands of things that you can do. Are you taking part in it? Então, pessoal, eu vou deixar que vocês procurem o significado dessas 5 sugestões. E aí, o que ele quer aqui é que você diga em qual desses comentários ele está exemplificando o tipo de engajamento que foi proposto na quarta dica, tá certo? Então, será que é a letra A, B, C, D ou E? Ok? Faça uma pesquisinha aí para traduzir isso daí. E aqui, pessoal, um resumo, uma revisão das nossas aulas. O que são relative pronouns? When we have 2 sentences, we use a relative pronoun to link these sentences. Quando a gente tem 2 frases, a gente usa esse relative pronoun para juntar elas e fazer uma só. E o sufixo er, que a gente usa nas profissões. We can add the suffix er to a verb or action to transform it into the person who does the action. The doer, o fazedor. E aqui alguns exemplos. We use which or that to talk about things. We use who or that to talk about people. We use where to talk about places. Ok? Então, acho que é isso aí. Muita coisa, né? Mas tendo calma, olhando no livro, olhando no Google, dá certo. Se continuar sem entender, fala comigo. Peça o meu WhatsApp e venha falar comigo, que assim que eu puder eu respondo. Alright? See you later, alligators.